O livro de hoje é Misery, de Stephen King, considerado um dos mestres do suspense e do terror. Capítulo 1, Annie. Quando você olha para o abismo também olha para você. Friedrich Nietzsche. Número 1. Sua fã número 1. Estes sons, mesmo em meio à névoa. Mas às vezes os sons e a dor sumiam, e então só havia a névoa. Ele se lembrava da escuridão, trevas sólidas antes da névoa. Aquilo significava que ele estava fazendo progressos. Faça-se a luz, ainda que nevoada, e a luz era boa, e tudo mais. Aqueles sons tinham existido nas trevas? Ele não sabia responder nenhuma daquelas perguntas. Fazia sentido perguntar? Ele também não sabia dizer. A dor ficava em algum ponto sob os sons. A dor ficava a leste do sol e a sul de seus ouvidos. Isso era tudo o que ele sabia. Por um período que pareceu muito longo, e portanto era, já que a dor e a névoa turbulenta eram as únicas coisas que existiam. Aqueles sons foram a única realidade exterior. Ele não fazia ideia de quem era ou onde estava, e não se importava em descobrir. Queria estar morto, mas em meio à névoa repleta de dor que preenchia sua mente, como uma tempestade de verão, ele nem mesmo sabia que desejava a morte. À medida que o tempo passava, ele se deu conta de que havia períodos sem dor, e que estes vinham em ciclos. E, pela primeira vez desde que emergira das trevas totais que tinham precedido a névoa, ele teve um pensamento que existia parte de qualquer que fosse sua presente situação. O pensamento era sobre um mourão rachado, projetando-se de areia em Heather Beach. Seus pais o levavam frequentemente a Heather Beach em seu tempo de criança, e ele sempre insistira para que estendessem a canga onde ele pudesse ficar de olho no mourão, que lhe parecia a presa perturbante de um monstro soterrado. Ele gostava de sentar e observar a água subir até cobrir o mourão. Então, horas mais tarde, depois que os sanduíches e a salada de batata tivessem sido comidos, depois que as últimas gotas de refresco tivessem pingado da grande garrafa térmica do pai, pouco antes de a mãe dizer que era hora de guardar as coisas e ir para casa, a ponta do mourão apodrecido começava a despontar outra vez. A princípio rápida e timidamente em meias ondas, então cada vez mais nítido. Quando o lixo tivesse sido acondicionado no grande tonel, com mantenha praia limpa em stencil do lado, quando os brinquedos de Pauli tivessem sido recolhidos. Esse é meu nome, Pauli. Eu sou Pauli e hoje à noite a mamãe vai passar óleo Johnsons nas minhas costas, pensou ele, dentro da nuvem de tempestade onde agora vivia. E a canga tivesse sido dobrada, o mourão já estaria completamente exposto, e os lados negros lisos de lodo seriam cobertos por borrifos de espumas e vapor d'água. Seu pai tentara explicar que se tratava da maré, mas ele sempre soubera que era o mourão. A maré ia e vinha. O mourão permanecia onde estava. Apenas que às vezes não dava para vê-lo. Sem o mourão, não havia maré. Essa lembrança circulou e volteou, enlouquecedora feito uma mosca gorda e lenta. Ele tateou em busca do que aquilo significava, mas por um longo tempo os sons o interrompiam. Vi tudo. Número 1. Os sons às vezes paravam, às vezes ele parava. Sua primeira lembrança realmente nítida do agora, o agora fora das névoas turbulentas, foi sobre parar. A súbita percepção de que ele não conseguia mais respirar, e que isso era certo, isso era bom. Uma maravilha, na verdade. Ele podia aguentar alguma dor, mas já estava mais do que suficiente e ele estava feliz de estar encerrando os trabalhos. Então a boca fechou-se sobre a dele, uma boca inconfundível de mulher. Apesar dos lábios duros e secos,
e o sopro dessa boca invadiu a sua, descendo pela garganta e inflando seus pulmões. E quando os lábios se afastaram, ele sentiu o cheiro de sua carcereira pela primeira vez no sopro que ela forçara para dentro dele, como um homem forçaria parte do corpo para dentro de uma mulher relutante. Um fedor nauseante de biscoitos de baunilha, sorvete de chocolate, molho de galinha e doce de pasta de amendoim. Ele ouviu uma voz gritando: "Respira, praga! Respira, Paul!" Os lábios dela cobriram seus outra vez, e novamente o sopro invadiu sua garganta. Um sopro como a rajada fria e úmida de vento que segue o metrô, sugando folhas de jornal e papel de bala. Os lábios se afastaram e ele pensou: pelo amor de Deus, não deixe sair pelo nariz. Mas não pôde evitar. Oh, o fedor! Isso fede! Essa porra fede! Respira, desgraça! Gritou a voz sem rosto, e ele pensou: sim, pode deixar. Faço qualquer coisa. Só por favor pare com isso. Não me infecte mais. Antes que ele tentasse respirar, os lábios dela cobriram os seus novamente. Lábios secos e mortos, como tiras de couro salgado. E ela o estuprou soprando forte o ar para dentro dele outra vez. Quando ela afastou os lábios, ele não a deixou expirar, mas soprou com força e puxou um grande gole por conta própria. Então soprou. Esperou que seu peito, que ele não conseguia ver, subisse sozinho, como fizera por toda a vida sem ajuda. Seu peito não se moveu e ele se forçou a puxar outro gole gigante de ar. Então voltou a respirar sozinho e começou a fazê-lo o mais rápido possível para expulsar o cheiro e o gosto dela. O ar normal jamais tivera um gosto tão bom. Ele começou a afundar em meio à névoa outra vez, mas antes que o mundo envolto em sombra sumisse de vez, ele ouviu a voz da mulher murmurar: "Ufa, essa passou perto." Não perto bastante, ele pensou e adormeceu. Ele sonhou com um mourão, tão real que era quase possível estender o braço e deslizar a palma sobre a curvatura rachada verde e negra. Quando voltou ao estado anterior de semiconsciência, conseguiu estabelecer a conexão entre o mourão e a situação atual. Tudo pareceu vir flutuando até seu alcance. A dor não vinha em ondas como o mar. Aquela era a lição do sonho, que era na verdade uma lembrança. A dor apenas parecia ir e vir. A dor era como um mourão, às vezes coberta e às vezes visível, mas estava sempre lá. Ele sentia-se vagamente grato quando a dor não o acossava no fundo do abismo cinzento e enevoado, mas já não se enganava, a dor ainda estava lá, esperando para voltar. E não havia apenas um mourão, mas dois. Os mourões eram a dor. A parte dele já tinha entendido há muito tempo, antes que o restante de sua consciência percebesse que sabia. Os mourões fraturados eram suas próprias pernas fraturadas. Mas ainda se passaria muito tempo até ele finalmente conseguir romper a camada de saliva ressequida que selara seus lábios e gemer: "Onde eu estou?" para a mulher que sentava ao seu lado na cama com um livro nas mãos. O nome do homem que escrevera o livro era Paul Sheldon. Ele reconheceu o próprio nome sem surpresa. "Sidewinder, Colorado", respondeu a mulher quando ele finalmente conseguiu perguntar. "Meu nome é Annie Wilkes e eu sei", disse ele. "Você é minha fã número 1. "Sim", respondeu ela sorrindo. "É isso mesmo que eu sou." Trevas, e então a dor e a névoa. Então a percepção de que, embora a dor fosse constante, ela às vezes sumia em uma trégua incerta que ele supunha ser alívio. A primeira lembrança verdadeira, parar e ser estuprado de volta à vida pelo sopro fétido da mulher. A próxima lembrança verdadeira, os dedos dela empurrando algo para dentro de sua boca em intervalos regulares, algo como comprimidos para a gripe. Mas como não havia água, eles apenas ficavam parados na boca, e quando derretiam, havia um gosto incrivelmente amargo
que lembrava um pouco aspirina. Teria sido bom cuspir para fora o gosto amargo, mas ele sabia que era o melhor para si, pois era o gosto amargo que trazia a maré alta para cobrir o mourão. Mourões, são dois. Ok, são dois, tudo bem, se acalme, quietinho. Shhh, fazendo-o sumir por algum tempo. Essas coisas apareciam em intervalos bem espaçados, mas então, quando a dor principiou não a retroceder, mas a se erodir, como o mourão em River Beach já devia ter erodido, pensou ele, já que nada é para sempre. Embora criança que ele fora, pudera achar graça de tal heresia. As coisas externas começaram a se intrometer mais rapidamente, até que o mundo objetivo, com sua carga de memória, experiência e preconceito, finalmente se restabeleceu quase totalmente. Ele era Paul Sheldon, que escrevia 2 tipos de romance: romances bons e romances campeões de venda. Tinha se casado e divorciado 2 vezes, fumava demais, ou tinha fumado antes de tudo, o que quer que fosse isso tudo. Uma coisa muito ruim tinha acontecido, mas ele ainda estava vivo. A nuvem cinza escura começou a se dissipar cada vez mais rápido. Ainda não seria agora que sua fã número 1, de boca sempre aberta em um sorrisinho e com voz fanha de pato, traria a velha e barulhenta máquina de escrever royal. Mas bem antes disso, Paul já percebera que tinha se metido em uma encrenca dos diabos. A parte precavida de sua mente a viu antes de ele saber que havia, e certamente a compreendeu antes de ele saber que a compreendia. Por qual outro motivo ele associaria com imagens tão agorentas e deprimentes? Sempre que ela entrava no quarto, ele pensava nos ídolos esculpidos venerados por tribos africanas no romance de Rider Haggard e em Pedras e Ruínas. A imagem de Anne Wilkes como ídolo africano saído de romances como ela ou As Minas do Rei Salomão era ridícula e estranhamente adequada. Ela era uma mulher grande, exceto pelo amplo, mas nada hospitaleiro peito inchado. Escondida eternamente sobre o suéter cinza, ela parecia não ter nenhuma curva feminina. Não havia suave curvatura de quadris, nádegas ou panturrilhas sobre as intermináveis camadas de saias de lã que ela usava dentro de casa. Ela ia para o próprio quarto para vestir jeans antes de sair para realizar as tarefas domésticas lá fora. Seu corpo era grande, mas não generoso. Havia nela uma impressão de entupimento e bloqueios, em vez de orifícios acolhedores, ou mesmo espaços abertos ou áreas vazias. Acima de tudo, ela passava a impressão perturbadora de solidez, como se não tivesse vasos sanguíneos ou mesmo órgãos internos, como se fosse apenas a sólida Anne Wilkes de lado a lado e de cima a baixo. Ele estava cada vez mais convencido de que seus olhos, que pareciam se mover, eram apenas pintados, e não se moviam mais que os olhos de retratos que pareciam seguir as pessoas da sala. Parecia que, se ele formasse um V com os dedos e tentasse enfiá-los pelas narinas de Anne, eles não avançariam nem 1 centímetro antes de encontrar uma obstrução sólida, embora um pouco mole. Parecia até que o suéter cinzento, as saias amarrotadas e os jeans desbotados eram partes daquele corpo fibroso, sólido e não vascularizado. Assim, a sensação de que ela era um ídolo de um romance sórdido não o surpreendia nem um pouco. Como um ídolo, ela só concedia uma coisa: uma sensação de inquietude que ia aos poucos se transformando em terror. Como um ídolo, ela tomava todo o resto. Não, isso não era bem verdade. Ela concedia sim outra coisa. Ela lhe dava os comprimidos que faziam a maré encobrir os mourões. Os comprimidos eram a maré. Anne Wilkes era a presença lunar que os enfiava em sua boca como destroços entre as ondas. Ela lhe trazia 2 comprimidos a cada 6 horas, anunciando sua presença apenas com um par de dedos que se enfiavam em sua boca.
e logo ele aprendeu a sugar avidamente aqueles dedos apesar do gosto amargo. E mais tarde, aparecendo metida no suéter cinza e uma de suas meia dúzias de saias, geralmente com uma brochura de um de seus livros enfiada sobre o braço. À noite, ela aparecia diante dele metida em um robe rosa felpudo, com o rosto brilhante, empastado de creme, cujo ingrediente principal ele reconheceu, mesmo sem nunca ter visto o fraco. O cheiro ovino de lanolina era forte, nada discreto, despertando-o de seu sono espesso, de sonhos confusos, com os comprimidos aninhados na mão e a lua esburacada aparecendo na janela atrás de seus ombros sólidos. Depois de algum tempo, quando sua preocupação crescera demais para ser ignorada, ele conseguiu descobrir o que ela estava lhe administrando. Era um analgésico com forte base de codeína, chamado Novril. O motivo de ela trazer-lhe o pinico tão raramente não era só porque sua alimentação consistia apenas em líquidos e gelatinas. Antes, quando ele ainda estava em meia névoa, ela o alimentava por via intravenosa, mas também porque o Novril costumava causar constipação. Outro efeito colateral, bem mais sério, era a depressão respiratória em pacientes sensíveis. Paul não era exatamente sensível, embora um fumante inveterado há quase 18 anos, mas sua respiração cessara ainda assim em pelo menos uma ocasião. Talvez tivesse havido outras, em meio à névoa, da quais ele não se lembrava. Foi quando ela fizera a respiração boca a boca nele. Podia ter sido apenas uma fatalidade, mas mais tarde ele começou a suspeitar que ela quase o matara com uma overdose acidental. Ela não sabia tanto sobre o que estava fazendo quanto acreditava saber. Isso era apenas uma das coisas a respeito de Anne que o assustava. Ele descobrira 3 coisas quase simultaneamente, uns 10 dias após ter emergido da nuvem escura. A primeira era que Annie Wilkes tinha bastante Novril. Na verdade, tinha muitos remédios de vários tipos. A segunda era que ela era viciada em Novril. A terceira era que Annie Wilkes era perigosamente louca. As trevas tinham precedido a dor e a nuvem de tempestade. Ele começou a se lembrar do que precedera as trevas enquanto ela relatava o que tinha lhe acontecido. Isso aconteceu logo depois de ele fazer as tradicionais perguntas do tipo: acordei de um sono profundo e ela informar que estavam na pequena cidade de Sidwinder, Colorado. Além disso, afirmou já ter lido todos os seus 8 romances pelo menos 2 vezes e que tinha lido os romances da heroína Misery, os seus favoritos. 4, 5, talvez 6. Anne disse que queria muito que ele conseguisse escrevê-los mais depressa. Disse que mal pudera acreditar que seu paciente era o famoso Paul Sheldon, mesmo depois de verificar a identidade na carteira. Onde está minha carteira, aliás? Perguntou ele. Eu guardei para você. O sorriso dela desapareceu em uma expressão severa que ele não apreciou. Era como descobrir um profundo abismo escondido entre as flores de verão em uma campina alegre e ensolarada. Você acha que eu peguei alguma coisa? Não, claro que não. É só que o resto da minha vida está nela, ele pensou. Minha vida fora desse quarto, fora da dor, fora do tempo aqui, que parece se esticar feito chiclete puxado da boca de um moleque entediado, porque é assim que fica na última hora de espera pelos comprimidos. É só que o quê, seu moço? Insistiu ela, e ele notou com preocupação que a expressão severa parecia mais e mais sombria. O abismo que estava se expandindo, como se houvesse um terremoto atrás daquelas sobrancelhas. Ele podia ouvir o gemido agudo e constante do vento lá fora, e imaginou subitamente que ela o ergueria, jogando por cima do ombro maciço, onde ele ficaria dependurado, mole, feito um saco de estopa contra uma parede de pedra, e o levaria para fora, arremessando-o sobre a neve. Ele congelaria até morrer, mas antes disso, suas pernas pulsariam e gritariam. É que meu pai sempre me falou para ficar de olho na minha carteira, disse ele, surpreso com a facilidade com que a mentira escapara. Seu pai sempre se forçara ao máximo para não ter que notar Paul mais que o estritamente necessário, e,
tanto que Poe podia lembrar, só tinha lhe oferecido um único conselho a vida inteira. No aniversário de 14 anos de Poe, seu pai lhe entregara uma camisinha Red Devil em um envelope. Guarde na carteira, disse Roger Sheldon. E se você ficar com tesão dando uma massa em alguém no cinema, lembre-se de usar antes de passar o controle para a cabeça de baixo. Já há bastardos demais no mundo, e eu não quero ver você entrando para o exército aos 16. Paul continuou. Acho que ele me falou tanto para eu não perder a carteira de vista que isso acabou ficando comigo para sempre. Se eu a ofendi, sinto muito, de verdade. Ela relaxou, sorriu. O abismo se fechou. As flores de verão balançaram alegremente outra vez. Ele pensou que se empurrasse aquele sorriso com a mão, não encontraria nada atrás além de trevas maleáveis. Não foi nada. A carteira está em um lugar seguro. Espere, eu tenho algo para você. Anne saiu e voltou com uma tigela fumegante de sopa. Havia vegetais flutuando nela. Ele não conseguiu comer muito, mas comeu mais do que esperava. Ela pareceu satisfeita. Enquanto Paul comia a sopa, ela contou o que tinha acontecido e ele se lembrou enquanto ela relatava. Era bom saber, afinal, como tinha acabado com as pernas fraturadas, mas a maneira como esse conhecimento se descortinava era inquietante, como se ele fosse um personagem em uma história ou peça, um personagem cuja história não fosse relatada, mas criada, como ficção. Ela fora de jipe até Sidwinder para comprar a ração dos animais e alguns mantimentos, então para dar uma olhada nos romances da drogaria Wilson. Isso fora na quarta-feira, há quase 2 semanas. Os novos romances sempre chegavam às terças. Eu estava pensando em você, na verdade, contou ela enquanto lhe dava sopa e limpava profissionalmente o canto da boca de Paul com o guardanapo. Não foi mesmo uma coincidência incrível? Eu estava esperando que o filho de Misery finalmente saísse em brochura, mas até agora nada. Ele disse que havia uma tempestade a caminho naquela quarta, mas até o meio-dia a previsão meteorológica estava confiante de que o mau tempo seguiria para o sul, em direção ao Novo México e às montanhas Sangue de Cristo. Sim, disse ele, lembrando enquanto falava. Disseram que iria para longe, foi só por isso que caí na estrada. Ele tentou mudar a posição das pernas. O resultado foi uma terrível mordida de dor e ele gemeu. Não faça isso, disse ela. Se suas pernas começarem a falar, Paul, não vão mais parar. E eu não posso mais lhe dar comprimidos até daqui a 2 horas. Já estou dando até demais. Por que eu não estou em um hospital? Era a pergunta óbvia a ser feita, mas ele não tinha certeza se era a pergunta que ambos queriam que fosse feita, pelo menos no momento. Quando eu entrei na loja de ração, Tony Roberts falou para eu me apressar se quisesse voltar antes da tempestade, e eu disse... Qual a distância daqui até a cidade? Um pouco longe, respondeu ela vagamente, olhando para a janela. Houve um estranho intervalo de silêncio, e Paul teve medo do que viu em seu rosto, pois não havia nada ali. Era o nada escuro de um abismo escondido em uma campina. Trevas onde flor nenhuma desabrochava e onde se poderia cair para sempre. Era o rosto de uma mulher que momentaneamente se desgarrara de todas as posições e marcos vitais da existência. Uma mulher que esquecera não apenas a lembrança que buscava, mas a própria capacidade de lembrar. Ele uma vez conheceu o interior de um manicômio, anos antes, ao pesquisar para escrever Misery, o primeiro dos 4 livros que tinham se tornado sua principal fonte de renda nos últimos 8 anos, e vira aquele olhar. Ou, mais precisamente, aquele não olhar. O nome daquilo era catatonia, mas o que se assustava não tinha um nome tão preciso. Era antes uma comparação vaga. Naquele momento, ele achou que os pensamentos dela tinham se tornado idênticos à sua constituição física, como ele imaginara, sólidos, fibrosos, não vascularizados, sem lugares vazios. Então, aos poucos, o rosto dela se iluminou. Os pensamentos pareceram refluir de volta, e ele percebeu que refluir não era bem a palavra. Ela não estava sendo preenchida,
como uma fonte ou lago, ela estava se aquecendo. Sim, ela estava se aquecendo como algum aparelhinho elétrico, uma torradeira ou cobertor elétrico. Eu disse ao Tony, essa tempestade está indo para o sul. Ela falou lentamente a princípio, quase grogue, mas então suas palavras começaram a retornar à cadência normal, preenchendo-se com o calor de uma conversa normal. Mas agora ele estava alerta. Tudo o que ela dizia era um pouco estranho, um pouco descompassado. Ouvir Anne era como ouvir uma canção tocada no tom errado. Mas aí ele disse, ela mudou de ideia. Eu disse, ai, mas que caquinha. É melhor então eu montar no alazão e trotar para casa. E ele disse, se eu fosse você, ficaria na cidade, dona Wilkes. Estão dizendo no rádio que vai ser brabo o negócio e que ninguém está preparado. Mas claro que eu tinha que voltar. Não tem ninguém para alimentar os bichos, só eu. Quem mora mais perto daqui são os Roydmans. E ainda assim são vários quilômetros até lá. Além disso, os Roydmans não gostam de mim. Ela lançou um olhar astuto para Paul ao contar a última parte e, quando ele não respondeu, ela bateu com a colher na borda da tigela de modo peremptório. Acabou? Sim, estou satisfeito. Obrigado. Estava muito bom. Você tem muitos animais? Pois se você tiver, isso significa que deve haver mais alguém, um empregado, pelo menos, para ajudar, pensou ele. ênfase em ajudar. Ajudar. Ajuda já parecia ser a palavra mais importante ali, e ele tinha notado que ela não tinha um anel de casamento. Não muitos, respondeu ela. Meia dúzia de galinhas, poedeiras, 2 vacas e Misery. Ele piscou. Ela riu. Você deve me achar ruim, dando o nome da mulher valente e bonita que você criou para uma leitoa, mas é o nome dela, e não foi por desrespeito nem nada. Depois de pensar por um momento, ela acrescentou. Ela é muito boazinha. Anne franziu o nariz e por um momento se transformou em uma porca. Tinha até mesmo alguns fios esparsos, grossos no queixo. Então fez um som suíno. Paul a encarou de olhos arregalados. Ela não notou. Já tinha se apagado outra vez, com o olhar esgazeado e perdido. Nenhum reflexo naqueles olhos além da lâmpada no criado mudo, refletida fracamente 2 vezes. Finalmente, com um leve tremido, ela pareceu voltar a si e disse: Eu andei uns 8 quilômetros e aí começou a nevar. Fechou rápido. Quando começa a nevar aqui, é sempre assim. Eu vim devagarzinho, com as luzes acesas, e aí vi seu carro virado na estrada. Ela olhou para ele como se o repreendesse. As suas luzes não estavam acesas. Eu fui pego de surpresa, disse ele, lembrando-se apenas naquele momento de como fora pego de surpresa. Naquele instante, ainda não se lembrava de que também estava muito bêbado. Eu parei, disse ela. Se fosse uma subida, eu não teria parado. Sei que isso não é lá muito cristão, mas a estrada já estava com uns 10 centímetros de neve, e mesmo com tração nas 4 rodas é complicado conseguir voltar a andar depois de parar. É mais fácil a gente dizer, eles devem ter conseguido sair, pegaram uma carona. Mas já era o topo da 3ª colina maior dos Roydmans, e por ali o terreno fica plano ainda há algum tempo. Então eu parei, e assim que saí do carro, ouvi uns gemidos. Era você, Paul. Ela lhe deu um estranho sorriso maternal. Pela primeira vez, o pensamento emergiu na mente de Paul Sheldon. Eu estou encrencado. Essa mulher não bate bem.